Mais de 50 milhões de pessoas têm conta no Nubank e, muito provavelmente, 50 milhões de pessoas decepcionadas com a mudança das regras na rentabilidade da conta do Nubank. E é por isso que nesse vídeo eu vou falar de 3 contas digitais que rendem mais do que o Nubank, contas com liquidez diária. Enquanto eu vou começando o vídeo, já vou convidar você para deixar o seu like nesse vídeo, porque dá uma trabalheira fazer cada vídeo, né? Só a parte de edição, a roteirização, a própria gravação, enfim, tem muito por trás dos bastidores. E eu espero que essa trabalheira toda que faz esse vídeo, dentre outras coisas, chegar de graça aí para você, mereça o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve e ativa também o sininho das notificações para receber os avisos de quando tem conteúdo novo aqui. Agora vamos falar do Nubank, que para quem ainda não sabe, simplesmente retirou a rentabilidade da conta até 30 dias, ou seja, se você colocar dinheiro hoje lá no Nubank, pelos próximos 30 dias ele não vai render nada. Isso prejudica principalmente quem utilizava ou utiliza o Nubank para movimentações mensais, né? Deixa um dinheiro lá como se fosse uma conta corrente mesmo e retira para pagamento de contas, para fazer Pix, pagamento de boleto, etc. Inclusive eu detalho tudo isso nesse vídeo que eu estou deixando aqui nos cards. Mas claro, cabe frisar aqui que para quem tem o dinheiro lá para uma reserva de emergência, por exemplo, dinheiro mais a longo prazo e não com essa finalidade de movimentação durante o mês, não muda praticamente nada, já que esse dinheiro depois de 30 dias volta a render normalmente 100% do CDI, assim como rendia no passado. E para quem quer deixar o dinheiro para reserva de emergência em específico, existem outras boas opções. Aliás, comenta aqui no vídeo se você quer que eu faça um vídeo exclusivo sobre opções para reserva de emergência melhores do que o Nubank. Mas como esse não é o propósito desse vídeo, e sim trazer contas de pagamento que estão rendendo mais do que o Nubank, que é inclusive o que algumas pessoas têm me perguntado sobre outras opções alternativas ao Nubank, eu resolvi trazer 3 daquelas que, na minha opinião, são as melhores nesse momento, e aí você, obviamente, vai poder escolher e comparar entre elas. Só antes um parênteses, essas opções que eu vou mostrar aqui não têm a cobertura do FGC, elas são semelhantes ao Nubank tradicional, né? Quando você coloca o dinheiro lá, ele tem a opção de você colocar no RDB, que aí sim tem o fundo garantidor de crédito, que cobre até 250 mil por CPF e por instituição, e via de regra, quando você coloca o dinheiro, ele automaticamente vai para títulos públicos, fica fora do FGC. E claro que se o banco respeita aquilo que ele se compromete a fazer ali, né, que é alocar o dinheiro justamente nos títulos públicos, existe sim um grau de segurança bastante interessante, mas claro, para algumas pessoas passa a ser mais seguro a questão do FGC, enfim, né, isso é uma questão, eu diria até que mais pessoal, eu não vejo como um risco muito maior deixar fora do FGC lá no Nubank, mas só para deixar bem claro, essas opções aqui são semelhantes à opção tradicional lá do Nubank, que não tem fundo garantidor de crédito. Sem mais delongas, vamos lá para a primeira opção então, que é o Mercado Pago, que está rendendo atualmente 100% do CDI, tem uma taxa de saque de R$ 6,90, então se você quiser sacar o dinheiro lá da conta, você vai pagar essa taxa. Eu recomendo que você busque alternativas melhores, né? Faça um Pix para qualquer banco tradicional que não cobre taxa, se você não tiver conta em outro banco digital, ou mesmo num banco digital que não vai te cobrar taxa aí para fazer o saque, né? Então hoje é muito simples resolver isso. Não tem taxa de manutenção de conta e tem disponível também um cartão de débito. O aplicativo é bastante simples de usar. Quem estava acostumado, por exemplo, com o Nubank vai entender perfeitamente ali as opções do Mercado Pago, mas de fato ele é bastante simples, né? Ele não tem muitas alternativas como um banco tradicional, por exemplo, funciona de fato como uma conta de pagamento, rendendo 100% do CDI. Esse rende diariamente, né? Por dia útil, como o Nubank rendia anteriormente. Então, em termos de rendimento, vai ser exatamente o Nubank antigo. A segunda opção de aplicativo ou conta de pagamentos é o próprio PicPay, que muita gente já conhece. Eu já fiz vídeo sobre o PicPay, é um vídeo inclusive que tem muitas visualizações. Eu vou deixar esse vídeo aqui também, caso você queira entender melhor a conta do PicPay. Só que, claro, de quando eu gravei esse outro vídeo, que foi no ano passado para cá, reduziu bastante a rentabilidade dessa conta, né? Tava lá em 210% do CDI, chegou a esse patamar. Hoje ela está em 102% do CDI. Claro que a gente está numa outra taxa Selic, hoje é um outro momento de mercado, e o PicPay também já angariou muitos clientes. Aquela verba de marketing eles acabaram utilizando nessa conta, né, na remuneração da conta, como a gente tem exemplo de outras contas que até X valor
né, valores geralmente baixos, paga lá 220% do CDI, enfim. O PicPay fez isso lá no começo, né, 210% do CDI. Hoje ele paga 102% do CDI, o que, diga-se de passagem, é um pouco mais, inclusive, do que o Mercado Pago, do que o próprio Nubank. Ele é um aplicativo bastante interessante e intuitivo, né? Quando a gente olha, sai um pouquinho da rentabilidade e vai olhar ali para as funções, ele tem diversas promoções que surgem conforme o passar do tempo. Tinha muito mais no passado, mas segue tendo algumas promoções com descontos para pagamento de contas, para algumas tarefas, cashback também. Então ele tem ali um programa todo de cashback, aí só cabe salientar que desse cashback que você recebe ali por cumprir algumas tarefas ou em determinadas promoções, você não pode efetuar saque. Então existe um macetezinho ali que inclusive eu ensino nesse outro vídeo, que você precisa transferir o dinheiro para a conta de outra pessoa que tem o PicPay, pagando ela de alguma forma, ou transfere para ela e ela sim pode sacar, né? Então geralmente quando você tem alguma pessoa de confiança, talvez uma pessoa que more com você, só transfere para ela e aí ela consegue de fato utilizar esse dinheiro fora do PicPay, né? Fazendo, por exemplo, uma transferência para outra conta da mesma titularidade, coisa que não dá para você fazer com o dinheiro do cashback quando está na sua conta, né? Então precisa fazer essa transferência, tem esse macetezinho aí. O PicPay também oferece um cartão de débito e, pelo relato das pessoas, o cartão de crédito, que também é ofertado pelo PicPay, é um pouquinho mais difícil de conseguir. Eu confesso que nunca solicitei esse cartão, não acho ele tão interessante assim frente aos outros cartões que eu tenho, mas isso não quer dizer que ele não possa servir para algumas pessoas, só é um pouquinho difícil de conseguir. E partindo para a nossa terceira e última opção aqui, de aplicativo, conta de pagamentos, a gente tem o IT do Itaú, que muita gente já falou aqui nos comentários. Inclusive, se você quiser que eu faça um vídeo bem detalhado sobre o IT do Itaú, sobre o que eu penso, se vale ou não vale a pena no contexto geral, não só sobre o rendimento da conta, deixa aqui também nos comentários, a depender da demanda eu posso fazer um vídeo exclusivo sobre o IT. Mas falando aqui somente da conta de pagamentos e essa concorrência direta com o Nubank em relação ao rendimento da conta do IT, ele rende 100% do CDI, então aparentemente ele rende menos do que o PicPay, mas tem uma jogada aí onde ele pode render mais do que o PicPay, que é o seguinte: esse 100% do CDI também tem rendimento diário, assim como as outras duas opções, diferente do Nubank, e o grande diferencial é que ele isenta o IOF, ou seja, o IT paga o IOF para você, você não tem a incidência desse imposto. O IOF segue uma tabela regressiva que está aparecendo aí na tela agora para você e ele é cobrado nos primeiros 29 dias. Então, se você colocar o dinheiro lá e resgatar dentro de 29 dias, você vai pagar o IOF em todas as contas. O IT isenta isso para você, então aqui está um grande diferencial para quem utiliza essa conta para giro, né? Aquela famosa conta corrente de fato. E aí eu trouxe aqui um exemplo para você poder entender exatamente como é cobrado esse IOF e o que não tem no caso do IT. Eu trouxe aqui a própria conta do Nubank, mostrando aqui para você um valor que eu recebi recentemente, está tudo detalhado aqui no próprio aplicativo do Nubank. Eu tenho aqui o valor original de R$ 1.175, não foi feito nenhum saque desse valor, então ele está todo lá, só que esse depósito aconteceu no dia 29 de julho de 2022. Eu estou gravando esse vídeo no dia 8 de agosto, então passaram-se bem poucos dias aqui, e eu tenho aqui de IOF sobre esse valor. O IOF ele é cobrado sempre sobre o rendimento, né? Então eu tenho aqui, seguindo na sequência, né, o rendimento bruto de R$ 2,31, o imposto de renda, que também segue uma tabela regressiva que está aparecendo na tela aqui para você, que está aqui na faixa dos 22,5, né? Mas esse imposto de renda acaba tendo também o desconto do IOF, né? Então ele está menor do que o IOF por conta disso, ele vem depois. Mas aqui o imposto de renda está em 11 centavos e o IOF, olha o tamanho do IOF aqui, R$ 1,84. Então se a gente pegar aqui esses 2,31 que eu receberia, eles acabam virando 36 centavos apenas, principalmente por conta do IOF. Se a gente descontasse só imposto de renda, como é o caso do IT, nesse caso aqui, no lugar de 36 centavos, o meu rendimento líquido seria de R$ 1,79. Ou seja, como uma opção para giro mensal, dentre todas elas, hoje o IT é a melhor que o PicPay, melhor que o Mercado Pago
e melhor do que o próprio Nubank, que não rende nada dentro desses 30 dias. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu defendi durante muito tempo o próprio Nubank em várias circunstâncias, achava que o Nubank era de fato uma das melhores opções para reserva de emergência, por exemplo. A facilidade, o atendimento que acabou conquistando o brasileiro, mas no momento realmente ele deixou de ser tão competitivo e em contrapartida foram surgindo outras opções. E aí é por isso que eu trago essas opções aqui para ampliar o leque de opções de escolha para você. Lembrando sempre que eu não recebo nenhum centavo dessas instituições, então você pode descer além aqui nos comentários, falar mal, falar bem, só não pode xingar ninguém que não seja eu. Dito isso, eu fico por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.